Construção da memória RAM. Os integrantes do grupo são Davi Carlos, Elaine Cristina, João Henrique e Vanessa de Andrade, alunos do professor Sérgio Freitas da Universidade de Brasília. O vídeo seguirá a seguinte agenda: introdução, o que é memória RAM, os tipos de memória RAM, aspectos do funcionamento das memórias RAM, CAS e RAS. Introdução. No que se refere ao hardware dos computadores, entendemos como memória os dispositivos que armazenam os dados com os quais o processador trabalha. Há essencialmente duas categorias de memórias: ROM, Read Only Memory, que permite apenas a leitura dos dados e não perde informação na ausência de energia, e RAM, Random Access Memory, que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados e perde informação quando não há alimentação elétrica. Memória RAM. A arquitetura definida por von Neumann se baseava em dois princípios básicos: base binária, 0 e 1, e armazenamento dos programas, assim como dos dados na memória do computador. Para tal, é importante uma memória de bom tamanho para executarmos os passos dos programas, assim como armazenarmos os dados necessários. É importante diferenciarmos a memória principal, que é elétrica, da memória secundária, composta por discos, fitas, CD-ROM e outros dispositivos de armazenamento de massa. As memórias RAMs constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória ROM. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. Uma vez que esta memória é volátil, há necessidade desse programa e seus dados estarem armazenados em alguma forma de memória secundária, antes de serem chamadas de memória principal, RAM. Na realidade, o programa não precisa mais estar inteiro na memória RAM, bastando que o mesmo seja dividido em pedaços chamados de páginas, executados em sequência. Assim sendo, a memória principal é composta por locais, onde podem ser armazenados dados na forma de bits. Estes locais podem ser acessados pelo seu endereço. O microprocessador gasta normalmente 2 pulsos de clock para acessar a memória RAM. A memória RAM tem que possuir um tempo de acesso inferior a este valor. Uma memória de 60 nanosegundos no microprocessador de 66 MHz tem que esperar 2 wait states de 15 nanosegundos, que somados ao tempo mínimo de acesso de 30 nanosegundos vão permitir a comunicação. Imaginemos uma memória elementar composta por apenas 4 locais. Cada local deve possuir seu próprio endereço, portanto serão necessários 4 endereços, binários naturalmente. Por outro lado, cada local deve ser capaz de armazenar um grupo de bits. Cada bit deve possuir um caminho, desde o microprocessador até a memória, na verdade, entre qualquer dispositivo que devam transmitir ou receber dados. Se a capacidade de armazenamento do local for 8 bits, seriam necessários 8 trilhas para receber ou transmitir esses dados. Para endereçarmos 4 células de memória, utilizamos 2 bits, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Dessa forma, para endereçarmos 32 células de memória, utilizaremos 5 bits. 2 à quinta é igual a 32. Para endereçarmos 256 MB endereços, utilizaremos 28 bits. 2 oitavas vezes 2 elevado a 20 é igual a 2 elevado a 28, que é igual a 256 MB. Assim, se E for o número de bits de um endereço e N for o número de endereços, temos N igual a 2 elevado a E. Na realidade, o endereçamento da memória utiliza o sistema linha-coluna, o qual permite localizar o endereço a partir das coordenadas linha-coluna de uma matriz. Assim, se os 256 MB, 2 elevado a 28, endereços de uma memória estiverem distribuídos em uma matriz 214 por 214, precisaremos de apenas 14 bits, a metade dos 28 vistos anteriormente, para o endereçamento. Nessa sistemática, o endereço é dividido em dois: RAS, Raw Address Strobe, e CAS, Column Address Strobe, responsável pelos endereços linhas e coluna, respectivamente. Mais na frente, o vídeo trará a abordagem mais detalhada dos dois temas. A memória é organizada como um conjunto de N células com M bits cada. Se possui N células, necessita de N endereços. Por outro lado, se a célula possui M bits, podemos armazenar nela um valor entre 0 até 2 elevado a menos 1.
O valor n representa a capacidade da memória, ou seja, a quantidade de células ou de endereços, enquanto m indica a quantidade de bits que podem ser armazenados. O total de bits de uma memória é, portanto, t igual a m vezes n. A memória principal é o depósito de trabalho da CPU, isto é, a CPU e a memória principal trabalham íntima e indiretamente na execução de um programa. As instruções e os dados do programa ficam armazenados na memória principal e vai buscando-os um a um à medida que a execução vai se desenrolando. Os programas são organizados de modo que os comandos são descritos sequencialmente e o armazenamento das instruções se faz da mesma maneira, fisicamente sequencial, células contíguas de memória. A palavra é a unidade de informação que o sistema CPU, memória principal, processa em um ciclo de clock, devendo ser do tamanho do registrador de instruções. Os programas são armazenados em células contíguas de memória. Logicamente, a memória principal e os registradores da CPU deveriam ser constituídos de células com um tamanho compatível com a palavra. Porém, os fabricantes seguem ideias próprias quanto a isso, não tendo sido adotado um padrão. O processador Pentium Intel possui barramento de 64 bits, trilhas, mas utiliza palavras de 32 bits. Os processadores Intel 80486, Motorola 68000, IBM 4381 e VAS 11 possuem palavras definidas como de 32 bits, mas utilizam memória principal organizada em grupos de 8 bits, 1 byte. Em nossa disciplina, idealizaremos o computador de uma forma primária, ou seja, se o dado, palavra, precisa transitar por um barramento, este barramento necessita ter a mesma quantidade de trilhas que ele. Por outro lado, a célula de memória também deve ser do mesmo tamanho para permitir o armazenamento. Um microprocessador deve possuir 3 barramentos. Barramento de dados, interliga a RDM à memória principal, é bidirecional, ou seja, os dados trafegam da CPU para a memória principal ou da memória principal para a CPU. Barramento de endereços interligam a RAM à memória principal. É unidirecional, uma vez que a CPU sempre informa a memória principal qual endereço pretende ler ou escrever. Barramento de controle. Interliga a CPU à memória, permitindo a passagem de sinais de controle durante a operação de leitura ou escrita. É bidirecional, pois a CPU pode enviar sinais de controle para a memória principal, comando de leitura ou escrita, e a memória principal pode enviar sinais do tipo wait, ordena que a CPU fique em estado de espera, que é o wait state. Tipos de memória. Há 2 tipos de tecnologia de memória RAM que são muito utilizados, o estático e o dinâmico, isto é, SRAM e DRAM, respectivamente. Há também um tipo mais recente, chamado MRAM. Eis uma breve explicação de cada tipo. SRAM, Static Random Access Memory, que é a RAM estática, é um tipo muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui preço elevado se considerado o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache. DRAM, Dynamic Random Access Memory, que é a RAM dinâmica. Essas memórias possuem capacidade alta, isto é, podem comportar grandes quantidades de dados. No entanto, o acesso a essas informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Esse tipo também costuma ter preço bem menor quando comparado ao tipo estático. MRAM, que é a RAM magneto-resistiva. A memória RAM MRAM vem sendo estudada há tempos, mas somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. Trata-se de um tipo de memória até certo ponto semelhante à DRAM, mas que utiliza células magnéticas. Graças a isso, essas memórias consomem menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por longo tempo, mesmo na ausência de energia elétrica. O problema das memórias MRAM é que elas armazenam pouca quantidade de dados e são muito caras, portanto, pouco provavelmente serão adotadas em larga escala. Aspectos do funcionamento das memórias RAM. As memórias DRAM são formadas por chips que contêm uma quantidade elevadíssima de capacitores e transistores. Basicamente, um capacitor e um transistor juntos formam uma célula de memória. O primeiro tem a função de armazenar corrente elétrica por um certo tempo, enquanto que o segundo controla a passagem dessa corrente. Se o capacitor estiver armazenando corrente, tem-se um bit 1. Se não estiver, tem-se o bit 0. O problema é que a informação é mantida por um curto período de tempo, e para que não haja perda de dados da memória, um componente do controlador de memória é responsável pela função de refresh, que consiste em regravar o conteúdo da célula de tempos em tempos.
Note que esse processo é realizado milhares de vezes por segundo. O refresh é uma solução bem acompanhada de efeitos colaterais. Esse processo aumenta o consumo de energia e, por consequência, aumenta o calor gerado. Além disso, a velocidade de acesso à memória acaba sendo reduzida. A memória SRAM, por sua vez, é bastante diferente da DRAM, e o principal motivo para isso é o fato de utilizar 6 transistores, ou 4 transistores e 2 resistores, para formar uma célula de memória. Na verdade, 2 transistores ficam responsáveis pela tarefa de controle, enquanto que os demais ficam responsáveis pelo armazenamento elétrico, isto é, pela formação do bit. A vantagem desse esquema é que o refresh acaba não sendo necessário, fazendo com que a memória SRAM seja mais rápida e consuma menos energia. Por outro lado, como sua fabricação é mais complexa e requer mais componentes, o seu custo acaba sendo extremamente elevado, encarecendo por demais a construção de um computador baseado somente nesse tipo. É por isso que a sua utilização mais comum é como cache, pois para isso são necessárias pequenas quantidades de memória. CAS e RAS. O processador armazena na memória RAM as informações com as quais trabalha. Portanto, a todo momento, operações de gravação, eliminação e acesso aos dados são realizadas. Esse trabalho todo é possível graças ao trabalho no circuito já citado, chamado controlador de memória. Para facilitar a realização dessas operações, as células de memória são organizadas em uma espécie de matriz, ou seja, são orientadas em um esquema que lembra linhas e colunas. O cruzamento de certa linha, também chamado de word line, com uma determinada coluna, também chamada de byte line, forma o que conhecemos como endereço de memória. Assim, para acessar o endereço de uma posição na memória, o controlador obtém o seu valor da coluna, ou seja, o valor RAS, Raw Address Strobe, e o seu valor de linha, ou seja, o CAS, Column Address Strobe. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenha ficado tudo claro. Obrigada.